aqui ao lado do professor Aurélio Vander Bastos, do PQJuris, para falarmos sobre os últimos 60 anos desse período republicano, cuja marca referencial é o movimento militar de 1964. Professor Aurélio, mais uma vez, um grande prazer recebê-lo aqui no PQJuris. A gente acaba de completar 135 anos da República. É verdade, você recordou bem, né? Na verdade, nós tivemos um movimento militar em 64, né, que evoluiu no contexto da história brasileira, ou da Constituição brasileira de 1946. Na verdade, todos os grandes atos que foram praticados no momento sucessivo, a 31 de março, 1º de abril, né, que caracteriza a tomada do poder pelos militares, se deram no contexto da Revolução, da Constituição Brasileira de 46, de 1946. A Constituição de 46, interessantemente, é uma Constituição, digamos assim, de vocação liberal-democrática, né, que desarticulou a estrutura autoritária do período getulista. Né? Ela que desarticula o período autoritário getulista e, vamos dizer assim, restaura os direitos fundamentais na história brasileira. Né? A gente falou muito rapidamente, mas eu gosto sempre de recordar, Rossana, que a gente sempre atribui o papel de Rui Barbosa a, digamos assim, a Constituição de 91, de 1891, a primeira Constituição republicana. Mas, na verdade, o pensamento de Rui, ele é uma realidade em 46, né? Cerca de 20 anos depois do falecimento dele. Tanto é verdade, Rossana, que um dos últimos artigos da Constituição de 46 é um compromisso constitucional de erigir uma estátua comemorativa do papel de Rui na história brasileira, do grande jurista, fundador do pensamento jurídico brasileiro no sentido literal, mas nunca foi realizado. Né? E traz a figura de remédios fundamentais, né? Não, que foram muito idealizados pelo próprio Rui. Não, você tem a restauração do habeas corpus, tem a restauração ou ampliação do mandato de segurança, né, que propriamente já tinha surgido em 34, mas ele toma corpo em 46, né? E nós temos a ação popular, né? Temos uma série de documentos importantes na defesa do Estado Democrático em 46, né? Mas é exatamente essa Constituição de 46, né, que também viabiliza o retorno de Getúlio ao governo. Né? Ele volta, né, pela Constituição de 46 e também desaparece da história brasileira enquanto último presidente, né, também dentro do contexto da Constituição de 46 com seu suicídio. Né? Deixo a vida para entrar na história. É uma frase marcante, né, de Getúlio, mas que, digamos assim, está no cerne de muito do que aconteceu na virada dos anos 60. Né? E, professor Aurélio, como é que o senhor descreveria a influência do ato institucional número 1 na consolidação do regime militar e na redefinição da legitimidade política da época? Olha, eu vejo um pouco o ato número 1 como, digamos assim, um ato expressivo do pensamento revolucionário, não apenas no Brasil, né, mas expressivo do pensamento revolucionário em todo o mundo, né, porque ela coloca, digamos assim, o ato 1, coloca a questão, o ato 1 de 1964, né, coloca juridicamente e teoricamente a questão da legitimidade em contraponto da legalidade. Né? O espírito do ato institucional número 1 é exatamente esse. Né? A legitimidade revolucionária tem poderes, tem força para alterar e movimentar a Constituição. Eles chegam a ponto de dizer explicitamente, né, que o ato número 1, enquanto o ato revolucionário, ele tem força constituinte. E isso aconteceu. Né? Aconteceu tanto que foram feitas várias emendas, né, no contexto sucessivo ao ato institucional, de 46. Você fala que se uma revolução é vitoriosa, logo ela é constituinte. Então, esse é o espírito de 64, né, com relação a 46. Né? Se eu tenho a legalidade constitucional em 46, chamemos uma legalidade liberal democrática, né? Essa concepção legitimista da história é que, digamos assim, se contrapõe ao legalismo ou ao constitucionalismo de 64, no sentido de que uma revolução, mesmo que feita dentro do Estado constitucional, ela tem força revolucionária, ela tem força modificativa.
né? E por isso fizeram tantas e quantas emendas, não só na forma do adicional número 1, mas como na forma de outros 4 atos institucionais que foram sobrepostos à Constituição de 46. Agora, nessa ideia de a gente estar rememorando, existe um personagem nessa história, nessa passagem do tempo, que está aqui, né, bem marcado com o ato institucional 1, que é a figura do Chico Campos, né, que ele foi ali o idealizador da carta lá de 1937 e que ele vem novamente para o cenário, né, e ele sai de uma carta extremamente rigorosa, de um período getulista, ditatorial, e vem nesse ato institucional número 1. Como é que é essa passagem aí, como é que foi essa herança autorizada do Getúlio nessa passagem para esse ato institucional? O Francisco Campos, o Chico Campos, né, é um jurista significativo na história brasileira. Eu até tenho muitas preocupações como advogado e como uma pessoa que ligou a minha vida, ou que liguei a minha vida à questão do ensino jurídico, né? Porque Chico Campos também foi ministro da Educação, e quando ministro da Educação ele criou a Universidade do Brasil, né? E ao mesmo tempo viabilizou a criação da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, né? Aqui hoje é a Faculdade Federal do Estado do Rio, a Faculdade Federal do Rio de Janeiro, né? É a FRJ. Então ele tem momentos complicados, mas o Chico Campos, nesse sentido, ele sabe aquele jurista de bolso, né? Eles tiraram o Chico Campos do bolso, né? E o que acontece? Ao tirá-lo do bolso, ele era formado, digamos assim, numa linha um pouco alternativa aos processos de mudança social, né? E quando você entra numa linha discursiva do processo de mudança social dentro da ordem jurídica ou a partir do Estado instalado, você coloca em confronto essa questão da legalidade e legitimidade. E o Chico Campos era um legitimista, né? E enquanto legitimista, ele em muitas ocasiões, ele não se colocou a favor da legalidade. Ele usou o legitimismo para mudar, para modificar, né? Se você tiver oportunidade, é bem provável que tenha acontecido isso com ele. Um dos grandes pensadores do período do final da Primeira Guerra Mundial, que foi o Weber, Max Weber, né? Weber era um pensador que tinha como pressuposto, digamos assim, do entendimento da vida política, a teoria legitimista. E ele falava em 3 tipos de mudanças, ou 3 tipos de legitimidade. A legitimidade racional legal, a legitimidade costumeira e a legitimidade tradicional. Então o que o Chico Campos faz? Dado a vitória legitimista da Revolução de 64, vamos fazer uma nova estrutura racional legal. E é isso que aconteceu, né? Visivelmente ali naquele momento, o movimento militar já estava demonstrando que ele tinha um alcance mais longo, ele tinha uma percepção mais distante do que um simples movimento popular, um simples movimento revolucionário, que, como quis o Castelo Branco, terminaria em 65. Né? O Castelo é o indivíduo que foi trazido, o Castelo Branco, ele era chefe do Estado-Maior, né, do governo brasileiro. Né? Ele foi trazido para ser o presidente da República exatamente numa forma de equilibrar o ato número 1. Porque, na verdade, o militar presente e que atuou fortemente na execução do ato institucional número 1 foi o Costa e Silva, que ficou ministro da Guerra. Né? Ficou no momento de transição, mas ele ficou ministro da Guerra. E, sucessivamente, ele não fica no governo. Né? Não fica no governo. Eu não sei se vou ter oportunidade de falar isso para você, mas no tempo futuro, não tão distante, o Costa e Silva volta como a figura principal do processo revolucionário. Né? Ele volta como uma figura principal. Mas eu ia te perguntar justamente o papel do Costa e Silva aí nessa conspiração para derrubar o governo do João Goulart. O papel dele foi decisivo. Eu diria que, do ponto de vista de mobilização das Forças Armadas, o papel do Costa e Silva foi muito mais forte e muito mais determinante do que o papel do Castelo. Mas o Castelo Branco era um homem que tinha aproximação, digamos assim, política com as elites civis, né, vamos chamar assim, principalmente com a UDN, né, onde a figura central e principal, né, a figura assim, quase que eu diria romântica, da UDN, era o Eduardo Gomes. Né? Então o Eduardo Gomes é uma figura marcante nessa história. Né? E enquanto figura marcante, ele teve tinha uma influência muito grande sobre o Castelo. Tanto é verdade que ele passa a ser uma das figuras essenciais da Revolução na virada de 64. Né? E ele continua uma personalidade importante
durante todo o movimento de 64 até os seus últimos dias. Né? Os últimos dias não propriamente, mas até os últimos momentos revolucionários. Né? Ele não abandonou a estrutura de poder. Né? E ele foi candidato a presidente da República 2 vezes, né? Uma contra o Eurico Dutra e outra contra o Getúlio, perdeu as 2 vezes. Né? Mas ele era um homem que tinha uma origem na famosa rebelião do Forte Copacabana, chamada os 18 do Forte, né? Que nós temos ali na avenida hoje uma estátua em homenagem aos 18 do Forte. Tudo na história brasileira moderna, né, começa com os 18 do Forte. Nós não podemos afastar o papel dos militares, né, nesse período da história brasileira. Eles, digamos assim, tiveram uma força substitutiva, né, do Império muito grande. Tiveram uma força substitutiva do Império muito grande e estendeu o seu poder, vamos dizer assim, combinado e coordenadamente com as elites rurais que sobreviveram do Império. Interessantemente é isso, os presidentes que vieram a governar o Brasil durante a Primeira República governaram em acordo com os militares. Né? Eram, em geral, pessoas originárias do baronato do Império, esses dirigentes civis. Né? Tantos deles, não apenas um, não precisa eu citar, tanto os paulistas, né, quanto os mineiros. Né? Então todos eles tinham esse vínculo. Esse vínculo também, né, que a gente fala muito sobre o liberalismo econômico e o estado de segurança nacional, nesse cenário aí trazendo de volta o próprio Castelo Branco, né? Como é que isso vem à tona? Eu acho que você está me lembrando um fato interessante da história brasileira. Né? Nós poderíamos aqui fazer um mergulho no ato 1, no ato número 1, né? Pelas razões que ele tem, né? Mas o de 64, né? O que eu acho é o seguinte: o ato 1, ele realmente interferiu na limitação dos direitos individuais, profundamente, né? Com relação ao mandato de segurança, com relação ao habeas corpus, né? Com relação às tantas demandas que ocorreram na época. Né? Então foram feitos sucessivamente 4 outros atos institucionais que desarticularam a estrutura constitucional de 46. Né? Mas o que a gente pode lembrar, e o que você está me trazendo a lembrança, é que não necessariamente o ideário, vamos chamar assim, de 64 se restringia a um projeto legitimista. Né? Se restringiu ao projeto legitimista. Eu vou dizer para você por quê. Porque estava, e aí vem o papel, digamos assim, mais visível do Castelo Branco, no que se refere a essa questão do direito, e depois do grande assessor jurídico dele, né? Que foi o Medeiros. Né? Então, nesse contexto, digamos assim, eles partem para uma proposta constitucional, né? Que era a Constituição de 67. A Constituição de 67 é uma proposta daqueles que estavam no poder em 64 e sucessivamente até 67. Não propriamente daqueles que, digamos, fizeram a Revolução em 64. Mas um fato interessante que está me ocorrendo agora, quem sabe um pouco na lembrança tardia, né, é que o ato institucional número 4, que foi o ato que, de certa maneira, viabilizou a Constituição de 67, dele participava de novo Costa e Silva. Assinando o ato. E a própria Constituição de 67 foi emendada com uma emenda que era maior do que ela própria. Ah, com certeza. A Constituição de 64 não propriamente... Desculpa, a Constituição de 67, que é o que você referiu, né? A Constituição de 67 realmente ela teve mais artigos de emenda, né, do que ela própria. Ela teve 178 artigos, eu presumo aqui, mas a emenda constitucional número 1, né, emenda constitucional número 1, teve quase 300 artigos, né, 280 e poucos artigos. Né, não me lembro exatamente o número redondo, mas mostra que, como é que pode uma emenda que, em tese, ela é mais extensiva do que a própria Constituição. Agora, antes que você faça a pergunta, eu acho que, de qualquer maneira, nós não podemos falar na emenda constitucional número 1 à Constituição de 67, que foi o ideal constitucional dos revolucionários, né, sem falarmos no ato institucional número 5 de 68. O famoso AI-5. O famoso AI-5, porque nós tivemos 4 atos institucionais com base decorrentes de 46, né, que mudou 46, a Constituição de 46. Mas aí, o ato institucional número 5 mudou 67. O ato institucional número 5 mudou a própria Constituição dos militares e do Carlos Medeiros, que era um grande jurista.
né? Mas que fez a Constituição à maneira de um grande acordo entre o que se presumiu o liberalismo com o Estado de Segurança Nacional. Era quase impossível essa convivência, né, do liberalismo com o Estado de Segurança Nacional. Né? Ou seja, as garantias liberais tradicionais, né, que construíram a democracia no mundo, né, era quase impossível você criar condições de convivência dela com o projeto de segurança nacional. Né? Então é claro que a Constituição ficou um pouco desequilibrada e quase que imediatamente, a sua promulgação, nós tivemos o ato institucional número 5, que é o último dos atos institucionais, entende? Né? Mas é esse ato que, digamos, de novo assinado pelo Costa e Silva, né? É esse ato, de novo assinado pelo Costa e Silva, que, digamos, viabiliza a emenda constitucional de 69, que é, como eu costumo dizer, ali sim, nós podemos falar que há um Estado autoritário. Né? Ali sim nós podemos falar que houve a construção do Estado autoritário. Né? Então esse é realmente é o dilema dos nossos tempos, ou daqueles tempos. Né? Daqueles tempos. Eu queria só voltar rapidinho na questão desse período de 64, né? De que forma esse período foi uma reação ao getulismo e os reflexos dessa movimentação nos dias atuais. Porque a gente está aqui pensando nesse bate-papo aqui, muito ao encontro de alunos que vão participar do Enem, né, entre outros concursos, e eu acho que nesse momento é interessante trazer para a juventude o que em 64, nesse cenário de 64, o que pode ser conectado com o nosso ambiente político atual. Bom, a sua pergunta tem duas partes. A sua observação tem duas partes inteligentes, porque elas realmente são conexas. Mas eu acho assim, só para te dar um exemplo, nós tivemos 4 atos institucionais sobre 46. Agora, tivemos 25 emendas constitucionais. Quer dizer, a Constituição de 46 já era um coxa de retalhos. Né? Na virada de 67, você imagina, em 3 anos, nós tivemos 25 emendas constitucionais em 46. Então, a Constituição de 46 já era uma coxa de retalho, já era uma tentativa de transformá-la num Estado de segurança nacional. Aquilo era impossível. Né? Aquilo realmente é impossível, porque o cerne da Constituição era democrático, e é difícil você mexer no cerne de qualquer coisa. Né? Nem no cerne das pessoas a gente consegue mexer. Você imagina o cerne de uma Constituição semelhante, você não mexe. Então, 20 e tantas emendas, né? 4 atos institucionais, e não se conseguia chegar a um acordo de convivência democrática. Né? Então, o que aconteceu? A solução foi evoluir para uma nova Constituição, que foi um ideal do Castelo Branco, uma nova Constituição, que, segundo ele, podia ter essa natureza, liberal e segurança nacional, e ele buscou o caminho que lhe pareceu conveniente, interessantemente com algum interesse, porque ele que se propunha governar até 65, passou a governar até 67. Então, a Constituição dele também deu-lhe uma diferença de oportunidade. Né? Ele deu uma esticadinha. Exatamente, deu uma diferença de oportunidade, e é claro que isso aí dificultou. Agora, eu acho que, digamos assim, à medida que eu falo para você que nós tivemos 20 e tantas emendas em 46, né, eu estou dizendo para você, olha, nós tivemos 20 e tantas emendas na Constituição Liberal Democrática. Agora, o problema é que o espírito, né, desse período, né, na verdade, ele tinha um dilema. Né? Quem governava com base na Constituição de 46? Era o Getúlio? Não, mas era o discípulo, né? Era o homem do Getúlio, né? Era a figura ímpar de Getúlio em 30, foi o ministro do Trabalho do Getúlio, que era o João Goulart. Né? Esse era o presidente da República naquele momento da Revolução, 64. Ele, em tese, não deveria ter sido presidente da República, mas o Jânio Quadros renunciou, né? Ele era o vice-presidente, com todas as dificuldades que advieram, porque os militares reagiram, em princípio não queriam que ele assumisse, né? Tanto é que foi buscada uma fórmula intermediária, que foi o parlamentarismo, né? O Tancredo, que era a grande figura, assim, o homem que vinha do PCDismo, né? Vinha da estrutura política mineira. Né? Não, e a Constituição de 46, ela pavimentou essa entrada da esquerda, essa facilitação de partidos influentes como a esquerda, né? Ah, sim, claro, porque a Constituição não só tinha o DN, como ela tinha o PTB, como ela tinha o PSB, e tinha outros partidos já, àquelas alturas. O próprio Partido Comunista, né, já estava organizado nesse período, na ilegalidade, mas ele já vinha de 35. Né? Com todos os dissabores, né, que eles viveram. Mas 46 eles estavam ali, num primeiro momento, com uma grande oportunidade, inclusive constituinte. Isso. Inclusive constituinte. O grande líder desse partido no Brasil era o Prestes, ele era senador.
é senador da República. Né? Então, é claro, 46 tem a sua história, né, de dificuldades, mas também tem a sua história de aberturas políticas. Agora, o que eu acho que eu gostaria assim, de observar para você, é no sentido de que, não propriamente, os militares reagiram a Getúlio, né? Eles reagiram a João Goulart, né? que era um governante, digamos, um político competente, ele não tinha experiência de governo. Né? Mas ele tinha sido ministro do Trabalho e era... E tinha o apoio do povo, mais do que o Jango tinha. Mas ele tinha principalmente o apoio do Getúlio. Sim, mas Né? assim, popularmente E com isso ele captou toda a popularidade do Getúlio, porque o Getúlio sai do Palácio do Catete. Aliás, é uma das grandes lembranças de toda a minha vida quando eu passo ali, eu passo quase todo dia, se não ir ao Palácio, ao fundo do Palácio. Né? Então todos os dias quando eu passo ali, eu me lembro da tragédia do Getúlio. Né? Então eu fico pensando, mas Getúlio teve algumas coisas importantes. Ele diante daquela dificuldade ali do Catete, aquele palácio exprimido no meio do povo, ele não pôde ir para o Palácio Guanabara, porque a princesa Isabel achava que o Palácio Guanabara era dela. Né? Então ele não pôde governar lá, isso acabou no governo do Estado. Né? Então, eu acho que agora, recentemente, que se resolveu esse problema. Então o Getúlio governava o Palácio Catete, que é um palácio em cima da rua. Né? Um palácio numa posição difícil, com um amplo espaço interno, né? Como diria lá em Minas, um grande quintal, mas muita beleza. Mas o palácio em si era um palácio pequeno. Né? E difícil, de fácil acesso e de difícil defesa. Né? Então o Getúlio governou ali, né? Mas o Jango foi ministro do Trabalho, mas não tinha experiência governativa. Né? Mas o Getúlio, ao suicidar-se, ele deixa uma herança popular inacreditável. Isso é a primeira coisa. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar que, apesar de ele estar ali naquele pequeno espaço do palácio, ele é que assinou o decreto-lei que demarcou a área estrutural para a construção de Brasília. E por isso, a construção de Brasília foi a bandeira do Juscelino na campanha. E foi o que o Juscelino imediatamente começou a fazer. O João Goulart era vice do Juscelino, que até ali estava tudo bem. O Juscelino era um homem do PSD, o João Goulart do PTB, ele não atrapalhava. Mas de repente, o Juscelino se afasta, o Lott candidata, perde para o Jânio Quadros. O Lott era o ministro da guerra do Juscelino, perde para o Jânio Quadros, e no que ele perde para o Jânio Quadros, o João Goulart virou a alternativa necessária. Quando aconteceu a Revolução de 64, eu já estudava na Universidade de Brasília. Né? Então, eu fui para Brasília por ordem e graça de Dom Bosco. Porque Dom Bosco, eu estudei no colégio em Araxá, e Dom Bosco tinha um sonho. Né? Eu já te contei, mas Dom Bosco tinha um sonho que seria construída uma cidade de grande força civilizatória no interior do Brasil. E eu escutei aquele sonho várias vezes lá contado no colégio, em 58, durante a campanha do Juscelino. Quando eu terminei o curso clássico, né, eu falei, vou para Brasília. Minha mãe não queria, minha mãe queria que eu ficasse lá em Minas. Realmente foi um pesar para ela, mas eu imaginei aquilo e realmente fui ali verificar aquele sonho de Dom Bosco, que foi uma coisa também que sempre me inspirou muito. A cidade é uma cidade maravilhosa, eu sempre tive para o Brasil um grande sonho, e a oportunidade de ter estudado na Universidade de Brasília, acho que foi a grande oportunidade da minha vida. Né? Eu conheci alguns dos mais experientes professores brasileiros, né? Conheci não só a diversidade do pensamento político no Brasil, né? Como também, independentemente disso, eu pude conviver com profissionais do Rio de Janeiro, para onde eu vim depois fazer o mestrado. Não, mas nesse período de 64, o senhor estava em Brasília, na UNB. Estava em Brasília, o que eu ia te contar. Quando aconteceu o movimento militar e a tomada de Brasília, né? Brasília foi tomada pelos tanques do Exército de Minas Gerais. Foi interessante porque... Qual a lembrança desse cenário de estar na UNB, no momento em que os militares assumem... esse foi um momento complicado. Eu estava ali, eu era presidente de diretório, né? A universidade estava começando, o pessoal que estudava ali ainda eram quase sempre funcionários públicos de nível médio que fizeram vestibular para a Universidade de Brasília. Então eu era um jovem, né? E tinha ali uma certa simpatia, uma certa camaradagem, porque eles não podiam ser presidente de diretório, fazer política, eram todos funcionários públicos, né? Então quase todos eram funcionários públicos, os principais amigos meus, né, inclusive. Mas um desses principais amigos falou, olha, não fica aqui não. E aí me levou para casa de um primo que eu tinha em Brasília, que era funcionário da Nova Casa, e morava numa área rebaixada do Jardim Botânico. Mas em cima
pouco acima do Jardim Botânico, passava a autopista que entrava em Brasília, né, que era já junto de Brasília. E eu me lembro que dali da casa dele eu vi os tanques entrarem, né, na cidade de Brasília. Não era um tanque, foi uma seleção de uns 10 tanques que passavam fogo assim na roda, né, na esteira Eu fiquei pensando, pô, isso é uma revolução. Então, o exemplo que eu tenho assim da tomada do poder, né, que depois eu era um jovem, não tinha convivência com o poder, né, mas eles entraram em Brasília e dali, né, dessa entrada, eu me lembro perfeitamente de que os dirigentes da UNB foram embora, saíram, né, o João Goulart estava fora do Brasil, estava, né, na China, e até que ele chegasse aqui, o Ranieri Mazzilli assumiu o poder, o Ranieri Mazzilli era o presidente da Câmara. Não, e o João Goulart que já estava representando, e ele era vice, não, em tese, já ocupando o papel principal. Não, ele já era necessariamente o presidente da República. Né? Mas havia resistências. O Ranieri assumiu e os militares se opuseram à entrada de Jango. Como eles também, eu sempre lembro essa história, eles também se opunham à presença do Jânio Quadros. Né? O Jânio Quadros, claro, o Jânio Quadros fez algumas coisas excessivas. Né? Por exemplo, dentre os atos dele, ele fez ele condecorou o Che Guevara com a medalha do Cruzeiro do Sul. Aquilo ali para os militares não deve ter sido uma boa coisa. Mas, da mesma maneira, o próprio Jânio Quadros tinha assinado um decreto que os militares entendiam proibitivo, que era ampliar o processo de exploração do minério de ferro em Minas, né? que o próprio Milton Campos reagia contra, que era, digamos assim, o ministro da Justiça que fora candidato a vice do Jânio Quadros. Né? Então, os militares não estavam também satisfeitos com o Jânio Quadros. Né? E quando veio o Jango, as coisas ficaram mais complicadas. Na verdade, o grande gênio daquele momento histórico, a gente não concentrou muito nisso, mas eu acho que vale a pena. O grande gênio daquele momento histórico foi o Tancredo Neves, né, que depois foi feito eleito presidente da República indiretamente e que a história tirou dele essa oportunidade. Mas ele salvou, de certa maneira, aquele momento do João Goulart. Né? Ele fez uma emenda parlamentarista e o Jango assumiu como, digamos, presidente no regime parlamentarista e nomeou ele primeiro-ministro. Né? Ele foi primeiro-ministro, o Hermes Lima foi primeiro-ministro, o Brochado da Rocha foi primeiro-ministro, teria sido primeiro-ministro Santiago Dantas, que ele perdeu, não foi eleito. Mas, quer dizer, nesse contexto, o Jango realmente iniciou uma política mais, digamos assim, de reformas sociais mais profundas, de reformas sociais mais agressivas, né? E aí já não era só a reação dos militares contra ele, a reação dos grandes proprietários rurais, porque ele, na proposta dele, o item principal da proposta do Jango era a reforma agrária, né? Reforma agrária em toda a área territorial brasileira, principalmente na volta das grandes estradas. Então aquilo provocou uma reação dos grandes proprietários rurais brasileiros, que sempre tiveram muita força, né? E que continuavam tendo força. Né? É claro que ali houve uma certa aproximação entre o interesse exportador dos grandes proprietários de terra, né, em todas as áreas econômicas, era de onde vivia a economia brasileira, e dos militares. E da população civil, né, que também foi mobilizada contra o projeto do Jango. Né? Então, realmente os militares aí assumiram o poder. Né? E aí vem essa história de 64, que a gente volta a falar, que com certeza poderíamos ter deixado isso como uma lacuna na nossa conversa, que foi bom você ter lembrado, porque é uma lacuna que tinha que ser preenchida, né? A gente deixar um pouco como é que se deu a aliança de classe entre os grandes proprietários, entre os industriais, entre os militares e a população civil. Né? Eu me lembro que independentemente da história dos tanques, eu me lembro das grandes passeatas que foram feitas em São Paulo, né? Envolvendo militares e a população civil, as grandes passeatas que foram feitas em Minas, a adesão dos políticos, que depois todos foram postos fora, né? A grande massa dos políticos brasileiros, né, aderiram ao movimento, mas era a circunstância da época. Mas eu acho o seguinte, os militares do nosso tempo, dos dias de hoje, não são os militares daquele tempo. Né? Os militares daquele tempo, eles estavam vindo da Segunda Guerra Mundial. Né? Eles eram pessoas significantes na história brasileira. Né? Tinham uma marca na história brasileira, tanto é que elegeram o Dutra, presidente da República. Né? Tiveram um papel marcante no afastamento de Getúlio, embora também tiveram momentos de composição e acordo com Getúlio. Né?
Mas eles tiveram também a adesão de um dos grandes líderes brasileiros, que foi o Carlos Lacerda, né? Foi um líder fenomenal da história brasileira, um homem de grande conhecimento, né? E, interessantemente, um homem que veio das lutas de esquerda, na Faculdade de Direito, né? Mas ele acabou, digamos, a história o converteu num grande líder da direita. A história faz isso com as pessoas, né? Às vezes você está no jogo político, no jogo de movimentações, e a história te empurra. A vida política tem essas situações em que nós somos levados pelo tempo e pela história. O Lacerda é uma figura desse tipo, como nós tivemos outras figuras desse tipo que não aderiram, né? Alguns foram mais oportunistas, como o Adhemar de Barros, lá em São Paulo. Outros não se envolveram, pelo contrário, foram vítimas, como foi o Juscelino Kubitschek, né? E outras tantas, o Miguel Arraes, que foi um homem de resistência até o último momento. Eu acho que o seu olhar é sempre muito importante, porque se não participou de algum desses momentos, viu acontecer, né? E na qualidade de historiador do âmbito jurídico, esse seu olhar é importante, né? O senhor conhece essas emendas, todas essas constituições a fundo. É verdade. Mas acho que é interessante que às vezes joga algumas pessoas como protagonistas, mas nos bastidores é que tem aquelas pessoas que realmente fizeram a coisa acontecer, como o Chico Campos, por exemplo, como o Eduardo Gomes, que estava pelos bastidores também, e que não são vistas logo de primeira, como a gente fala do Costa Silva, do Castelo Branco, do Juscelino, do Jânio Quadros, vem falando do Tancredo. Quando a gente conversa, a gente para te ouvir, professor, a gente conhece outros nomes que interferiram e influenciaram decisivamente, às vezes até mais do que esses que estavam na linha de frente. Não, você vê, o grande problema que eu acho é que nós não temos mais, na história brasileira moderna, pensadores como tinham na virada de até 64. Não é? Quer dizer, esse jurista que tem domínio da política, domínio da história, domínio do direito, não existe mais, né? Eu sempre insisti muito com os cursos de direito, eles não têm que fazer do direito romano hermenêutico, já falei isso várias vezes, tem que fazer da sociologia, da política, da história, a hermenêutica, né? Isso que ensina o jurista a pensar, né? A velha frase minha, né? O estudante de direito tem que aprender a pensar os códigos. Não adianta ele saber código, não vai levar a lugar nenhum. Ele vai ficar naquilo ali, e nem o juiz vai levar em conta, porque o próprio juiz tem que trabalhar com o caso. Né? Então, o que acontece? Nós temos que entender que os juristas brasileiros do passado eram juristas que tinham uma formação intelectual muito ampla. Agora não, o cara entra na faculdade de Direito e sai advogado depois de passar no exame de ordem, numa disciplina, né? Então, quer dizer, você imagina, não é tão simples, né, ser advogado num contexto desse. Agora, nós não temos os famosos grandes juristas do passado, não existe mais, né? Os Afonsarinos, cadê eles? Não, mas tem o Aurélio Vander Bastos. Não, Aurélio Vander. Que tá aqui. Eu fiz um esforço enorme, grande, fiz um esforço muito grande. Mas... Obrigada sempre, tá, por todo o seu conhecimento, por estar compartilhando sempre com a gente todo esse seu saber profundo sobre tantas coisas, né, do nosso cenário jurídico do Brasil e outros países também, que a gente ainda vai bater papo, vamos falar de Portugal futuramente, e outros que eu acho que tem muito a conversar aqui pelo PQ Juris. Obrigada mais uma vez, professor. Quero agradecer, então, essa atenção da Rossana comigo, né? Ela é uma grande colaboradora, eu tenho acompanhado a vida intelectual da Rossana, quem sabe há mais de 20 anos, né? Desde o tempo do mural, né? E acho que a Rossana é uma pessoa motivada e aberta, né, para poder dar uma grande contribuição ainda aos estudos jurídicos do Brasil. E principalmente eu agradecer a contribuição dela, né, e sempre querer discutir comigo esses temas e me dar a oportunidade de fazer algumas observações. Né? Beijo, professor. Obrigada mesmo, gente. Até a próxima. Até a próxima.